Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tia Ruth que a palavra dela venha frutificar no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Como Deus não pode ouvir uma oração dessa, não é? Como não ouvir? Como Ele não atender? Que maravilha, não é? Glórias ao Senhor. O Senhor é fonte de vida. Queridos, pode diminuir. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá bom? Tá bom assim? Beleza? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Aí. Meus queridos, a qualidade de nossa vida, muitas vezes, depende da rapidez, né? E da qualidade de nossas decisões. Quem sabe o que significa decidir? A palavra decidir. Quem sabe o que é decidir? Obrigada, Tatiana. Decidir é tomar decisão e posicionamento. Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre a palavra decidir. Decidir é cortar. Sabiam? No latim, decidir é cortar fora. É você cortar e tirar fora aquilo que, por opção, você não quer mais. Decisão. Cisão não vem de corte, de cirurgia? Decisão. Cortar fora. Cortar fora. E isso nos ajuda a entender melhor o processo de tomar uma decisão. Não é verdade? Enfocar. Porque a partir do momento que eu corto fora aquilo que não está fazendo bem para mim, aquilo que já não serve mais para a minha vida, aquilo que eu preciso tirar da minha vida, a partir desse momento, eu começo a entender que, lógico que eu tenho que perder algo, porque eu tenho que deixar algo de fora. Eu tenho que cortar fora. E isso é uma decisão. E decisão exige coragem. Justamente para isso, para eu tirar fora aquilo que da minha vida que eu não preciso. Que eu tenho que tirar. Eu preciso tirar. Certo? Sabe? Esther, quando ela tomou aquela decisão, quando ela viu que era a vida dela, mas a vida de todo o seu povo, talvez ela morreria se o rei não a aceitasse na sua presença. Mas entre a vida dela e a vida do seu povo, que seria exterminado, ela decidiu pela vida de seu povo. Davi, quando ele decidiu, quando ele viu ali Golias, aquele gigante, humilhando
o seu povo, menosprezando o seu povo, matando os seus melhores guerreiros, ele decidiu: eu vou enfrentar. Lógico que aquilo lá, ele precisou jogar fora todo o pensamento negativo, ele precisou jogar fora o medo, porque ele pensou que a sua decisão, a consequência da sua decisão seria maior, ultrapassaria aquilo que ele perdeu. Assim como Esther, ainda que a sua vida tivesse sido perdida, mas ela optou pela decisão maior, que era a vida do seu povo. Salomão, quando teve que decidir a quem ele daria aquela criança, ele decidiu que não daria aquela criança a uma mãe que não merecia. Então ele lançou um desafio para ela. Ele resolveu ali jogar fora a hipocrisia daquela mãe, daquela que não era a verdadeira mãe. Ele resolveu jogar fora o egoísmo daquela mãe e tomou a decisão. Mas se a alternativa é não decidir, não é isso? Às vezes a gente vê tantas pessoas, né? Eu prefiro não decidir. Só que quando você diz isso, você já decidiu. Sabia disso? Você já decidiu. Quando você diz assim, eu não vou votar em fulano nem cicrano. Você votou naquele governo que está aqui, no poder. Quando você decide não decidir, você já decidiu. Certo? Isso também, portanto, é uma decisão. Certo? Fazer escolhas, eu quero ler aqui um trecho da pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu preciso ler porque eu não vou ser tão fiel a essa pérola que ele disse na sua pregação. Fazer escolhas não é uma escolha. É imperioso fazermos uma escolha. Não é uma escolha. Eu decidi. Não, é imperioso. É impossível passar pela vida sem tomarmos decisões. Aqueles que defendem o aborto, mas escondem, né, os horrores da culpa do crime pelo sangue inocente. Aqueles que defendem a liberação das drogas, eles escondem, eles cortam, né, o horror enfrentado pela família ao conviver com uma pessoa viciada, escrava do vício dentro da sua própria casa. No seu cárcere emocional, uma família inteira fica aprisionada emocionalmente. Aqueles que decidem pela ideologia de gênero, em nome da liberdade, eles cortam. Esse cortar aí é meu, tá? Não é do pastor. Eles cortam. Em nome da liberdade, né? Eles cortam em não mostrar o medonho conflito físico, moral e espiritual vivido por aqueles que decidem mudar o seu modo natural de viver. A sociedade, rendida à ditadura do relativismo, aplaude a destruição dos valores morais que sustentaram as nações, como se esse desbarrancamento da virtude fosse um progresso. Porém,
labora contra si mesmo, pois nesse caminho de libertinagem só se colhe frustração e decadência. Fazem propaganda da democracia, mas, na verdade, laboram pela supressão dos direitos fundamentais. Falam de justiça social, mas nivelam a todos na pobreza. Discurso em favor dos pobres, mas usam como massa de manobra para se perpetuarem no poder e reduzir todos à miséria. Falam de paz, mas os súditos que vivem debaixo do seu tacão, os súditos vivem debaixo do seu tacão. Falam de liberdade, mas os cidadãos de sua autocracia não são livres para sequer sair de seus países totalitários. Falam em oportunidades para todos, usam todos como escravos para manter o luxo de seus palácios. Ao decidir em não decidir, você já decidiu. Lembra da maior indecisão da história da humanidade? Quem lembra? A maior? Fala. A indecisão. De quem foi? Da história da humanidade. A indecisão de Pilatos. Pilatos, o tempo todo, ele sabia que Jesus era rei. Ele sabia. Tanto é que ele diz, eu sei que é por causa da inveja que esse povo quer matar você. Quando ele pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus falou, você mesmo está falando, você mesmo está dizendo. Ele sabia o tempo todo. A mulher dele mandou um recado, olha, não te mete com ele. O tempo todo ele sabia. E é interessante, quando ele manda escrever ali na cruz, Jesus, o rei dos judeus, ele escreve em latim, em grego, em aramaico. Em latim, porque era o poder, era o maior poder político da época. Em grego, porque era a maior cultura da época. Em aramaico, porque era o maior poder religioso da época. Jesus era rei de todas as esferas. É rei de todas as esferas. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Sabe, queridos? Mas há decisões que, lógico, elas não dependem de nossa escolha, de nossa... Há fatos, vamos dizer assim, há situações de nossa vida que não dependem de nós decidirmos se queremos ou não. Não é verdade? Se queremos cortar fora ou não. Não é? Tá? Além. Aí tudo bem. Aí é com o Todo-Poderoso. Mas hoje eu quero falar da decisão que cabe a nós. Que cabe a nós decidirmos. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Todos acharam? Estou ouvindo folha. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão,
e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado, no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Sabe, interessante notar que Jesus, quando deu a ordem para Pedro, ele não deu a ordem para qualquer pessoa. Pedro não era um pescador de temporada. Sabe, a gente tem muitos amigos aqui em Avaré, né, que nas férias gostam de ir para o Mato Grosso, pescar, ou então nos fins de semana, enfim, ou, né, isso. Mas não era com um pescador assim que Jesus estava falando. Jesus estava falando com um pescador profissional. Pedro vivia disso, sustentava a sua família disso. Ele e os seus companheiros. Então Pedro sabia o que tinha acontecido. Você imagine como que eles estavam exaustos. Aqueles homens, eles tentaram pescar, eles lutaram ali, lançaram as redes várias e várias vezes, incansavelmente, durante toda a madrugada. Aí chega Jesus e fala: lança a rede de novo. Né? Quantas vezes Deus nos fala alguma coisa e a gente fala: mas eu já fiz, mas eu tenho, mas não vai dar certo. Mas não é? E eu percebo que Pedro também pensou assim, embora ele obedeceu. Mas aí é que está o segredo. Pedro decidiu obedecer. Ainda que fosse tirado ali, cortado ali, o seu cansaço, a sua experiência. Mas ele decidiu. Porque tu falaste, Senhor, eu vou. Qualquer um falasse, ele não iria. Mas foi Jesus que falou, então ele falou assim: então eu vou obedecer. Ele decidiu obedecer. Queridos, nós queremos entender Deus. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de recolhermos uma rede cheia de bênção, com fartura de bênção, porque não lançamos a rede sob a ordem de Jesus. Queremos ouvir, queremos ir à igreja, queremos ouvir Deus falar, queremos que o pastor ore para nós, que Deus fale através da boca de um profeta, da boca de Jesus, mas a gente não obedece à palavra revelada. Não é assim? Eu quero tanto Deus falar para mim. E eu não obedeço esta palavra revelada. Não é isso? Mas o que o Pedro nos ensina ali, embora ele não concordando, tanto é que logo no versículo, acho que no versículo 8, ele fala assim, ele se lança aos pés de Jesus: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu teimei, eu joguei a rede, mas eu não acreditava. Mas eu obedeci mesmo assim, eu decidi te obedecer mesmo eu achando que não ia dar em nada. Amados, assim é a nossa vida com Cristo. É a nossa vida espiritual. Ainda que a gente não entenda,
Ainda que a gente tenha insistido 1, 2, 3, várias vezes, assim como aqueles homens passaram aquela noite toda, insistindo em pescar e nada aconteceu. Se Deus te mandou, faça. Decida obedecer. Lança fora a tua comodidade, a tua experiência. E Pedro poderia dizer, está falando com um profissional. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está? Eu sou um especialista. Se eu digo que não dá certo, é porque não dá certo. Não. Assim, eu vou. Mas acho que dentro dele... Igual criança. Não. Mas que seja assim. Mas decida obedecer. Decida. Ainda que você tenha que lançar fora a tua comodidade, a tua experiência, toda a vasta história que você tem vivido. Mas se Deus está mandando, é porque há abundância de bênção, de vida, fartura, Ele tem para você. Se a decisão de Pedro fosse não decidir, não vou, não, eu não. Senhor, não, comigo não. Fala com o André, fala com o Tiago, qualquer outro. Eu não, vou ficar aqui, estou cansado, vou ficar aqui na beira da praia. Pedro perderia a grande e maravilhosa pesca. Milagre da maravilhosa pesca. E assim somos nós. Por não decidirmos obedecer ao Senhor nosso Deus, por não decidirmos termos mais a proximidade com o nosso Deus, nós perdemos quantas e quantas bênçãos. E essa decisão, Jesus não poderia pegar todos aqueles peixes e colocar lá na rede, gente, ou no barco direto. Aquele povo estava cansado. Jesus não percebe? Será que Cristo não percebeu? Que aqueles homens estavam cansados, os músculos doídos, de tanto lançar. E lança uma vez, lança outra vez, e lança outra vez, e nada, remando, mais fundo, e nada. Vamos remar aqui, vamos para cá, e nada. Não, vamos desse lado agora. Rema, e nada, e lança, e nada. Que insensibilidade é de Jesus? Não. Sabe por quê? Há decisões que ele pode tomar, mas há decisões que só cabe a você tomar. É você que tem que cortar fora aquilo que já não serve mais para a tua vida. Aquilo que vai impedir você receber a bênção que Deus quer te dar. É você que tem que decidir, que tem que cortar fora. É você. E o que você tem que fazer, Ele não fará por você. Ele não fará. Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua parentela. Se Abraão não tivesse tomado a decisão de sair da sua comodidade, Abraão era um homem rico. Ele estava muito bem, estava muito cômodo naquela posição dele. Mas ele decidiu obedecer. Hoje ele não seria o pai da fé. Quando Noé tomou a decisão de obedecer a Deus ao construir uma arca que sequer chovia, nunca tinha chovido, muito menos dilúvio. Ele decidiu. Ele cortou fora toda a situação, humilhação. É louco. Esse cara é doido. Que isso? Olha aqui onde ele está colocando essa arca. Ele está construindo, é louco, ó. Doidinho, colocando um monte de animal fedido lá. Ele vai ser devorado por esses animais. Doidinho, coitadinho, não é? Gente boa, mas doidinho. Trelelé. Quantas humilhações aquele homem não passou?
Mas ele decidiu cortar fora o seu orgulho, cortar fora a sua comodidade, cortar fora a sua reputação, porque foi tomado como louco, né? Cortou fora tudo aquilo e decidiu obedecer à voz do Senhor. Não é isso? Obedecer. Decidir obedecer. Porque cabe a ele. Cabia tão somente a ele. A Moisés também. Quando o Senhor chama Moisés, a decisão é dele. Dele libertar o povo. A história de Moisés, como eu já falei aqui em uma outra pregação, é linda, é maravilhosa, desde o ventre da sua mãe. Sua mãe também tomou uma decisão. Sua mãe também fez ali uma incisão, fez ali um corte, porque ela estava arriscada a ter o seu filho morto. Hoje a gente vê muitas pessoas. Não é. Hoje mesmo, ontem, encontrei uma pessoa no mercado. Muito tempo, né, já. Eu falei, e aí, tem bebê? Tem mania de perguntar, né? Já tem filho? Aí, muito tempo que eu não vejo. Aí, falou, não, eu decidi não ter filho. Não é. Não está na época, né? Não é o tempo não está bom. Quando foi bom? Quando foi época fácil para ter filho? Na tua época, você que é mais jovem aqui, ô Lúcia, foi fácil ter filhos? A mãe mais nova aqui, é fácil ter filho? Os tempos estão fáceis? Nunca foi fácil. Será que era fácil na época da Joquebede? Em que foi um decreto do rei, matem todos os homens, os meninos que nascerem, matem todos. Foi uma decisão difícil para aquela mãe. Ela gestou todo o tempo ali. 9 meses, a gente vibra, é uma delícia. Eu falava assim que eu me sentia como se eu tivesse um rei na barriga. Como era delicioso estar grávida, não é? Como é maravilhoso. Joquebede não teve esse prazer. O tempo todo aquela espada na cabeça dela. Meu Deus, será que é menino? Talvez, não sei. De repente ela falou, meu Deus, tomara que seja menina. Não é? Talvez tenha passado, é provável, mãe. É provável que tenha passado isso na cabeça de Joquebede. Eu quero que seja uma menina. Eu quero que morra. É ou não é? É ou não é? Mas ela decidiu. Ela fez essa cisão. Mas ela decidiu ter aquela criança. Também não foi fácil para ela quando ela decidiu colocar Moisés naquele rio. Não foi fácil. Não foi fácil. Sim, são. Mas ela teve uma esperança de que alguém poderia pegar aquela criança, ver aquela criança, como de fato aconteceu. E por causa dessa decisão dela, de não entregar essa criança, de não matar essa criança, essa cisão que ela fez, esse corte, ela lançou fora o medo. E deu lugar a uma decisão de esperança em Deus. E assim foi feito. Sabemos a história de Moisés. Quando nós vemos, sabe, acabamos de cantar aquela música da Samaritana, né? Que estava lá no poço. Ela decidiu dar água a Jesus. Os samaritanos e os judeus não se falavam. Eram povos que não se falavam. Ela tinha todos os motivos para não conversar. Mas ela decidiu dar água. E que maravilha, não? Aí ela que bebeu da água da vida. Ela que bebeu da água da vida por causa da decisão dela. Jesus o tempo todo ficou ali a provocando. O tempo todo ficou instigando ela para que ela tomasse uma decisão. Amados, você tem que decidir essa semana por algo. Decida. Decida. Confie em Deus.
Peça sabedoria a Deus. Eu não sei o que decidir. Tiago fala, peça sabedoria a Deus, que Ele a dá. E Ele não te repreende por conta disso. Peça sabedoria a Deus. O Salmo 144 ou 141? Deixa eu ver aqui. 144, versículo 1. O salmista nos diz assim: louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina, olha que coisa tremenda. Ele treina minhas mãos para a guerra e dará aos meus dedos a habilidade para a batalha. Glória a Deus. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Ora a Deus que Ele te prepara. Ele te prepara para a batalha. Ele te dá a habilidade. É Deus. É o Senhor Deus. Se você tiver que fazer alguma incisão nesta semana, alguma decisão, jogar fora algo, joga fora. Joga fora. Não tome uma decisão também baseada em seus sentimentos. A gente ouve muitas pessoas falar, segue o teu coração. Se o teu coração falou, você faz. Não é esse conselho da Bíblia, não, viu? A Bíblia fala que enganoso é o coração. Não é? Enganoso é o coração. A gente tem que tomar decisão baseada em Deus. Baseado na palavra dele revelada. Na intimidade, na proximidade que nós temos com ele. Aí nós vamos entender quando é ele falando. Tá? Há caminhos, o perigo de nós seguirmos o nosso coração, porque há caminhos que para nós parecem caminhos bons, né? Como o próprio aqui, Provérbios 14, versículo diz, né? Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Sabe, tem uma fábula, que a professora aqui conhece, principalmente a professora de educação infantil, fábula de Esopo, do burro, o burro que carregava sal. Um burro, ele foi colocado sobre os lombos dele 2 fardos enormes de sal. E ali ele sofrendo, carregando. Você sabe que o animal da fábula de Esopo, ele fala, né? Ele fala, ele pensa, enfim. E ele ali carregando aquele fardo, aquele sofrimento, ele passa por um rio. No que ele vai passar ali pelo rio, ele já... Difícil, né? Nadar com aqueles 2 fardos pesadíssimos. Mas aí ele percebe, algo acontece. O que acontece? O sal dissolve. Ele fica contente, né? Mas um outro momento, o dono dele coloca 2 fardos de espuma. Aí ele vai todo saltitante. Burrinho. Aí chega ao rio. Aí o que o burro pensa? O burro pensa, né? Se aquele lá ficou mais leve, esse aqui vai ficar mais leve ainda. Aquele lá que era pesado ficou leve, esse aqui vai ficar mais leve ainda, né? Aí ele foi andando, fingiu que escorregou, caiu dentro da água, né? O que aconteceu? A espuma encharcou. E o burro morreu afogado. Tem um provérbio chinês que fala assim, que o burro, ele não aprende com as suas experiências. O inteligente, sim. O burro, não. Então, há caminhos. Ali, naquele momento, pareceu bom para o burro, porque ele julgou a sua experiência com o sal, né? Ele pensou, se o sal dissolveu, se o sal
tornou mais leve, então, oba, aqui também a espuma vai tornar mais leve. Assim, é uma fábula, é uma, né, para criança, mas que serve para nós também. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Quem não tomou uma decisão errada, baseado numa experiência? Quem não tomou? Quem não tomou? É ou não é? Ah, mas na primeira vez deu certo, porque dessa vez não. Fez igual burro. Por que que não? Porque foi baseado nas minhas emoções. Baseado nas minhas emoções. E o coração é enganoso. Por isso que nós temos que estar baseado em, quem sabe, no Criador de todas as coisas, naquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que é onipotente, que sabe todas as coisas, que conhece tudo e que está em todos os lugares e tem o poder de tudo. É nele, é na palavra dele, que nós temos que nos apoiar, para não errarmos, não no nosso coração. Porque no meu coração eu amo muito a Sandrinha. Eu já não amo a Dani. O meu coração é enganoso. O meu coração, ele é tendencioso. Ele tende para um lado e não para o outro. Ele é conforme o meu julgamento. É assim que nós temos que fazer? Não. Nós temos que basear aqui, nessa palavra revelada. Nós temos que tomar decisões na nossa vida conforme Deus nos orienta. A cisão que temos que fazer, o jogar fora o que temos que fazer na nossa vida, somos nós que temos que tomar. Mas baseado aqui. Não é Deus. Às vezes a gente quer que Deus faça o que nós temos que fazer. Mas Ele só fará aquilo que Ele, como Deus onipotente, pode fazer. Ninguém mais. Certo? Assim como foi com Esther, como foi com Noé, como foi com Abraão. Não é verdade? Peça conselhos. A Bíblia fala também que os planos fracassam onde não há conselhos. Agora, ele tem êxito quando há muitos conselhos. Mas peça conselho a pessoas sábias, a pessoas idôneas. Peça conselho a pessoas experientes, se é no seu trabalho, peça a pessoas experientes, que saibam, que têm o domínio daquela área que você está em decisão para tomar. Não é? Você vai pedir conselho para o teu casamento para uma pessoa solteira? Ai, ai, ai. Você vai pedir conselho na área do teu trabalho para uma pessoa que nem trabalha? Ou que não está acostumado, nunca trabalhou naquela área? Então, veja bem, Deus, Ele nos ensina a tomarmos as decisões que nós temos que tomar. Quando Ele falou para Pedro, Ele poderia muito bem colocar os peixes dentro do barco. Mas Ele queria que Pedro tomasse a decisão de obedecer, de ir lá e fazer o que ele tinha que fazer. Amém? Por último, quem tomou a melhor decisão? Quem fez o melhor corte? Jesus. Sabe? Quando Jesus disse ali para o Pai: passa de mim esse cálice. Passa. Ele poderia dizer não. Não quero, decidi, não quero mais. Não vou mais. Mas ele decidiu ser crucificado. Ele decidiu morrer por nós. Porque ele sabia que fazer esse corte, tomar a decisão, ele morreria. Mas a morte dele daria vida à humanidade.
A morte dele traria vida e vida eterna a todos nós. Então ele decidiu, eu vou morrer para dar vida a eles. Porque eles vão viver e vão ter uma vida eterna. Eles não vão mais ser escravos espiritual. Eles não vão mais estar sob o jugo de Satanás. Eles vão ser livres. Eles vão ser libertos de toda opressão demoníaca. Libertos da morte eterna, do inferno, de um padecer eternamente. Por isso ele fez aquela decisão. Ele tomou a decisão. Ele fez esse corte. E agora nós temos a vida eterna. Glórias ao Senhor Deus. Então vejam bem. Lá em Deuteronômio também, diz o seguinte: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Olha só. A minha decisão de ter uma vida em comunhão com Cristo não afeta só a mim, afeta toda a minha descendência. Não apenas eu terei vida eterna, mas a minha descendência. Você viverá e os seus filhos também viverão. A partir da tua decisão, decida por Cristo. Decida ter uma vida em comunhão com Cristo. Decida. E toda a tua descendência também viverá. Tem uma palavra que diz: coração dividido não tem dono. Quando você decide não decidir, você já decidiu. Se escolhermos bem, viveremos bem, agora e por toda a eternidade. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. O apóstolo Paulo nos fala em Colossenses. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Que Deus te abençoe em qualquer decisão que você precise tomar durante essa semana, quer seja na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida familiar. Que você decida sob a orientação de Deus. Mas você decida. Amém? Pai querido, louvado seja o teu nome, ó Deus. Santo e eterno, obrigada. Obrigada, Senhor Deus, porque tu nos deste, Senhor, a capacidade de decidirmos. A capacidade de decidirmos, Senhor, de lançarmos fora aquilo que atrapalha a nossa vida, aquilo que nos impede, Senhor, de sermos abundantemente abençoados, assim como foram aqueles pescadores do passado, Senhor. Assim como foi Pedro, Senhor, e todos os seus amigos, todos os seus companheiros, ó Deus. Pedro decidiu, Senhor, lançar a rede, Senhor, sob o teu comando. Que possamos nós lançarmos, Senhor, diante de ti, toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que precisamos tomar uma posição, aquilo que precisamos decidir, Senhor, se aceitamos, se não aceitamos, se largamos ou se ficamos. Ah, Santo e eterno Deus, dá-nos a tua unção, que a decisão que vamos tomar, que seja sob a orientação do Espírito Santo, Senhor. Mas que não venhamos, Senhor amado, a nos abster, Senhor. Mas que não venhamos, Senhor amado, decidir, não decidir. Mas que venhamos, Senhor, com coragem decidirmos, Senhor. Porque tu nos desse a capacidade cognitiva, Senhor. Não foi à toa, Senhor. Portanto, que sejamos corajosos em Cristo Jesus. E que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações. Quando tomarmos a decisão, que haja uma paz. Ó Santo e eterno Deus, e sob esta paz, nós tomaremos a decisão e descansaremos em ti. Obrigada, Deus.